Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos ao Senhor por mais esse momento que Ele nos dá, por mais essa noite, onde nós nos reunimos para orar ao Senhor, para cultuar a Ele, louvando a Ele, aprendendo mais dEle. Que sejamos gratos em cada um desses encontros, né? Nós iremos continuar agora, meus irmãos, refletindo sobre o nosso tema, né, da série em Marcos, na série no Evangelho segundo Marcos, né? Nós estamos nessa série que trata sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, trilhando o caminho do discipulado, né? E nós temos visto como ao longo de toda a exposição que nós temos nesse Evangelho segundo Marcos, a ideia é que possamos sempre aprender um pouco mais sobre quem é Jesus Cristo, quem é esse Jesus que é revelado ali, que é registrado ali por Marcos, pela visão de Pedro, a visão de alguém que estava ali próximo de Jesus, e também como o discípulo de Jesus, como aquele que, arrependendo-se, creu no Senhor Jesus Cristo, como esse trilha o caminho do discipulado, como esse segue o Senhor Jesus Cristo, como ele consegue, sendo discípulo de Jesus, viver nesse mundo. Essas são sempre as perguntas que nós nos fazemos em cada uma dessas reflexões, né? E hoje nós continuamos aqui a partir do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Mas antes eu queria trazer uma ilustração para os irmãos para tratar sobre o tema que nós iremos abordar aqui. É uma história bem antiga e a maioria dos irmãos já deve ter ouvido, né? Deve ter escutado essa história. É uma história assim até um pouco bobinha, né? Estilo novela mexicana, mas tem algo que nós devemos aproveitar nessa história. A história é sobre um homem que dizia confiar em Deus e que passou por um momento muito difícil em sua vida. As tempestades que nós, inclusive, vemos aqui em Marcos, né, onde os discípulos passaram por essa tempestade, as tempestades que nós vimos lá no Salmo 119, quando o pastor Livando pregou aquela porção sobre as tempestades internas e externas, né, esse homem estava passando por uma tempestade. E essa tempestade consistia no fato de que a cidade onde ele estava, onde ele vivia, foi acometida ali por uma grande chuva. Uma chuva torrencial que começou a inundar toda a cidade. E aquele homem, para que não morresse, subiu no telhado da sua casa e ficava ali esperando, confiando em Deus que seria ali salvo pelo seu Deus, pelo seu Senhor. E então, a chuva continuou caindo e chegou ali na metade daquele homem e apareceu um barco com outros homens que queriam salvá-lo, né? Chamaram, né? Então as pessoas que estavam nesse barco gritaram para ele: vamos, pula, vem para o barco que a gente te salva aqui. E ele simplesmente olhou para os homens e disse assim: não, podem ir que eu vou ficar aqui, o meu Deus vai me salvar. E da mesma forma, passou um tempo, veio uma lancha, e esse homem foi chamado para ser salvo pelos que estavam na lancha, e ele respondeu da mesma forma. E logo depois, quando a água já estava no pescoço dele, chegou um helicóptero e lançaram uma escada, e esse homem, da mesma forma, respondeu: não, eu não vou, Deus vai me salvar. Obviamente esse homem morreu. E a história conta, né, narra que esse homem se encontrou com Deus, né, se encontrou com o seu Senhor. E então ele foi reclamar com o Senhor. Disse: Senhor, mas eu confiei tanto no Senhor. Até o último instante eu confiei no Senhor. E o Senhor me deixou morrer. O Senhor não me salvou. Então Deus responde a esse homem, né? Eu mandei os meus servos em um barco. Eu mandei os meus servos em uma lancha. Eu mandei os meus servos até em um helicóptero. E você rejeitou. Você rejeitou. Meus irmãos, essa ilustração tem várias, né, tem algumas falhas, mas existe um ensinamento central que nós devemos perceber aqui. Aquele que diz que confia, aquele que diz que crê no Senhor, este deve confiar e honrar os instrumentos que o Senhor usa a favor dos santos. Esse é um ponto que nós devemos perceber nessa ilustração. Quando nós rejeitamos, quando nós desprezamos, quando nós desonramos os instrumentos dados por Deus, utilizando argumentos até ridículos e piegas, como esse homem utilizou ali, que achava que ao desprezar os servos que foram mandados, ele estava ali demonstrando a sua fé em Deus,
Na verdade, pelo contrário, isso só manifestava a sua incredulidade. É o que nós veremos nesse texto de hoje. É como um crente que ora ao Senhor pedindo: Senhor, dá-me sabedoria, Senhor. Senhor, dá-me maturidade. Faz-me crescer para que eu frutifique para o Senhor. Faz-me um homem piedoso. Faz-me uma mulher piedosa. É como se esse crente, então, esse mesmo que faz esses pedidos, ele vivesse sem valorizar a igreja do Senhor. Como se este mesmo homem vivesse sem valorizar o ensino da palavra de Deus, vivesse sem valorizar o pastoreio daquele que foi dado à igreja para conduzi-lo, para pastoreá-lo, para edificá-lo. É como se esse homem se ofendesse na pregação, né? Esse mesmo crente se ofendendo na pregação, quando a pregação toca o seu coração, quando cutuca, né? O fere. Então ele se ofende. O que esse crente quer, meus irmãos? Ele espera o quê? Ele espera que uma luz saia do alto e uma voz diga: filho, seja maduro. A Clarinha, quando era mais nova, ela chegava com as conversas dizendo que Deus tinha dito alguma coisa para ela. Eu falei: que história é essa, Clarinha? Como é que foi isso? Foi, Deus me disse. E como é que ela disse? Como é que ele disse? Disse assim: Clarinha. Ela vivia dizendo isso. É isso que o crente espera, meus irmãos. Nós trilhamos o caminho do discipulado em honra aos instrumentos de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Nós trilhamos o caminho do discipulado em honra aos instrumentos de Deus, honrando a igreja local, valorizando a simplicidade da vida na igreja local, a simplicidade do evangelho que é ensinado aos crentes. Entendendo que a igreja, que os irmãos em Cristo, cada um de nós aqui, que os pastores e líderes que são dados pelo Senhor, estes são o ponto de contato da eternidade com esse mundo em que nós vivemos. Nós precisamos valorizar os instrumentos de Deus para o nosso bem. E desonrar tais instrumentos é desonrar o próprio Deus. Não há como dizer que honramos a Deus sem honrar aqueles que são dados pelo Senhor. Quando nós desonramos tais instrumentos de Deus, desonramos o próprio Deus, e isso sempre tem consequências. É o que nós veremos também nesse texto. Marcos aqui, meus irmãos, após tratar sobre a fé daqueles que seguem a Jesus, né, como essa fé deve ser manifestada, e nós vimos dois exemplos maravilhosos dessa fé: a fé de Jairo, né, diante do Senhor, e a fé da mulher que tinha um fluxo de sangue. Depois de relatar esses exemplos de fé, desde o capítulo 4, final do capítulo 4 até o capítulo 5 todo, Marcos agora nos mostra, nesse capítulo 6, as manifestações de incredulidade daqueles que não pertencem ao Senhor Jesus. E como essas manifestações devem gerar alertas para os crentes. Nós veremos dois pontos. O primeiro é que a desonra aos instrumentos de Deus, ou o desprezo por esses instrumentos, revela a incredulidade do coração daquele que despreza, daquele que desonra. Dos versículos 1 ao versículo 3. E o segundo ponto é o resultado dessa desonra. Não fica sem resultado, sempre traz consequências. Vamos então ao primeiro ponto, meus irmãos. Vamos ler novamente, do versículo 1 ao versículo 3. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Versículo 1, meus irmãos, nos diz aqui que tendo Jesus partido dali, ou seja, do último local onde ele estava, da casa de Jairo, né, daquela região, ou da casa, ou da cidade onde Jairo morava, provavelmente Cafarnaum, ele foi para a sua terra. E aqui Marcos não especifica, mas em outros
textos paralelos, né? Mateus, alguns concordam que Lucas 4 narra esse mesmo evento, outros discordam disso, mas o ponto é que essa terra aqui é a cidade de Nazaré, onde o Senhor Jesus Cristo cresceu e era conhecido ali por muitas pessoas, não porque ele se destacava desde muito jovem, não é isso que eu estou dizendo, não é necessariamente isso, mas ele era muito conhecido porque Nazaré era muito pequena, era uma cidade muito pequena, então todos ali se conheciam, por isso eles citam aqui os seus familiares, né? E nós vemos também no versículo 1 que os seus discípulos o acompanhavam. O Senhor Jesus Cristo não estava ali em uma visita de familiar ou uma visita de cortesia para aqueles que ele conhecia, né? Não era uma simples visita. Ele estava ali continuando o seu ministério. É aquilo que nós vimos lá no capítulo 1, versículo 38 de Marcos, quando o Senhor Jesus Cristo diz: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. No versículo 2, então, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo ele foi à sinagoga e ensinou. Ele pregou as boas novas do Evangelho que ele trouxe ali na cidade de Nazaré. E muitos o ouviram e maravilhavam-se. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para que possamos perceber aqui esse maravilhavam-se. O Senhor Jesus ele pregava com uma sabedoria e uma autoridade que jamais tinha sido vista ali por aquele povo. Todos se admiravam dessa sabedoria e dessa autoridade. Se os irmãos lembrarem, lá em Marcos, no capítulo 1 de Marcos, versículo 22, na primeira sinagoga que o Senhor Jesus entra, lá em Cafarnaum, todos se admiraram da sabedoria, da autoridade, da forma como o Senhor Jesus pregava ali, muito diferente daqueles escribas que costumavam levar a mensagem. Então as pessoas se maravilhavam com essa sabedoria e com essa autoridade do Senhor. Mas maravilhar-se, meus irmãos, não é suficiente. Tanto em Cafarnaum como em Nazaré, as pessoas se maravilharam. Estavam maravilhados, admirados, surpresos, atônitos com a mensagem do Senhor. Eles diziam: que mensagem é essa, né? Que palavra maravilhosa, que autoridade esse homem tem ao pregar. Mas muitos, mesmo se admirando ali, mesmo se maravilhando com aquela mensagem, muitos não seguiram ao Senhor Jesus Cristo. Muitos não se sujeitaram a Ele. Maravilhar-se não é suficiente, meus irmãos. E se essa admiração, se esse maravilhar-se não conduzir à fé, não conduzir aquele que se maravilha a crer no Senhor Jesus Cristo, a se submeter a Ele, a se submeter a essa autoridade que está sendo ali revelada, manifestada e até reconhecida em muitos daqueles que, mesmo reconhecendo, não se submeteram. Nós vimos isso lá em Genezaré, né? Na casa do homem endemoniado. Se essa admiração, se esse maravilhar-se, não levar a fé no Senhor Jesus Cristo, a crer nele, de nada isso serve. É como você chegar aqui super entusiasmado com a pregação expositiva, né? Com a forma como o ensino está sendo dado. Então você ficar entusiasmado e maravilhado com o nível das pregações, com a profundidade das pregações, com o nível das aulas que são dadas. Você fica maravilhado, fica empolgado com tudo isso. E então você começa a trazer um caderninho, a trazer a própria Bíblia, a caneta e começa a anotar tudo aquilo ali. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Nós temos que fazer isso mesmo. Aqueles que não trouxeram um caderninho ainda, tragam, anotem. Mas imagina que você fez tudo isso. E quando você chega em casa, você pega o seu caderninho e joga no canto e só pega ele quando vem para a igreja de novo. Ou pega a sua Bíblia, joga lá no canto e só pega de novo quando vem para a igreja. Por que você trouxe esse caderninho então? Por que você escreveu? Qual era o intuito dessas anotações? Se você não volta para ele nos seus estudos, nos seus devocionais, para meditar naquilo que foi ensinado, para mastigar aquele ensino que foi dado, por que você anotou então? Por quê? Da mesma forma, quando aquele ensinamento que você ouviu durante a sua caminhada, durante as pregações aqui, durante uma escola bíblica dominical, se este ensinamento que você ouviu e que foi dado com um propósito, porque nenhum deles é dado sem propósito, se no momento em que você precisa colocar aquele ensinamento em ação,
você não coloca, você sequer lembra dele. Você sequer cogita a possibilidade de utilizar aquilo que foi dado. Por que isso acontece? Porque ouvir e maravilhar-se, meus irmãos, não basta. É preciso crer e, crendo, obedecer. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Ouvir ou conhecer simplesmente sobre Deus, sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos isso naquela série, né, o conhecimento de Deus. Simplesmente conhecer sobre Deus não vai te trazer benefício. É preciso conhecer a Deus, experimentando dele, obedecendo a ele. O povo de Nazaré, meus irmãos, tinha algo que os de Cafarnaum não tinham. Familiaridade com Jesus. Eles conheciam Jesus. Eles o viram crescer. Jesus era ali alguém do meio deles. E por conta disso, assim que a surpresa que eles tiveram, a admiração que eles tiveram ali da autoridade e poder do Senhor Jesus Cristo os atingiu, assim que eles se maravilharam com o ensino de Jesus, eles começaram a questionar sobre Jesus. É isso que nós vemos aqui nos versículos 2, na metade do versículo 2 e no versículo 3. Eles questionaram. Primeiro eles questionaram a fonte da sabedoria e do poder de Jesus. A fonte da autoridade de Jesus. De onde vinha isso? Esse foi o primeiro questionamento que eles fizeram. Vamos ler a metade do versículo 2, né? Vamos ler esses questionamentos. De onde vem estas coisas? Que coisas? O que ele vai relatar depois. A sabedoria e o poder para fazer essas maravilhas. A nossa tradução aqui, ele traz somente maravilhas, mas por trás desse termo maravilhas tem essa ideia de poder. Nós poderíamos ler assim, o poder para fazer essas maravilhas, esses milagres. De onde vem essa sabedoria? De onde vem o poder para fazer esses milagres? A resposta aqui, meus irmãos, é muito clara. Embora seja impossível de ser aceita por um incrédulo, essa resposta é clara. A fonte só pode ser Deus. A fonte ali era o próprio Deus operando. O tão esperado reino de Deus, que viria para o seu povo, ele chegou e chegou por meio de Jesus Cristo. Um dos nossos, os nazarenos podiam se orgulhar disso, um dos nazarenos é o Messias que foi prometido. Mas não foi isso que aconteceu. Nós vimos aqui o que aconteceu. Diante de todas as evidências da fonte divina, da sabedoria e do poder do Senhor Jesus Cristo. Mesmo diante de tantas evidências, e eles tiveram mais evidências que qualquer outro, porque eles conviveram com o Senhor durante muitos anos, e embora o Senhor não tivesse manifestado o seu poder quando criança, ou quando adolescente, ou quando mais velho, mas ele viveu sem pecado. Isso deveria, no mínimo, ser lembrado por eles. Eles tiveram muitas evidências de onde vinha, qual era a fonte dessa sabedoria e desse poder, mas mesmo assim, eles o rejeitaram. Eles se ofenderam com quem ele dizia ser. Eles se escandalizavam-se aqui. A ideia aqui, meus irmãos, de escandalizavam-se, é como se um começasse a escandalizar o outro, a incitar o outro a não aceitar o Senhor. Eles se auto-sabotaram ali, né? Eles diziam assim, vamos ler o versículo 3. Não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? Eles não aceitaram, meus irmãos, a conclusão óbvia acerca dessa fonte, de onde vinha essa sabedoria e esse poder. E eles não aceitavam isso, porque achavam que conheciam o Senhor, porque achavam que por conviverem com Ele durante tantos anos, o conheciam, sabiam quem Ele era. Para eles, Jesus não era um estranho, era alguém ali familiar, era o filho de Maria. É muito pessoal isso, né? Era o filho de Maria, era o irmão de Tiago. Ora, algum deve ter dito, né? Pode ter dito, na verdade, ora, foi ele que consertou essa mesa aqui de casa. Foi esse carpinteiro que consertou essa mesa aqui de casa. Quer dizer, esse carpinteiro que consertou aqui a minha mesa de casa, ele é o Messias? Ele tem todo esse poder vindo de Deus?
Meus irmãos, como é perigoso nós considerarmos comum aquilo que não é comum. Como é perigoso nós nos acostumarmos com aquilo que é santo, considerando algo banal, simplesmente pela familiaridade, né? Simplesmente por termos convivência maior. Como isso é perigoso? Quando isso acontece, meus irmãos, os questionamentos que se levantam para nós hoje são assim: mas é só mais um culto, é só mais um domingo que eu posso estar perdendo ali, é só mais uma quarta-feira, uma hora e pouco que nós vamos estar reunidos na igreja ali. Que é isso? Não vai matar ninguém, não. Perder uma quarta-feira. É só mais um dia. É só mais uma escola bíblica dominical. É só mais um momento de jantar aqui, que nós temos da comunhão, né? Que é isso? Um jantarzinho eu não posso perder, eu tenho comida em casa, eu posso comer lá em casa, não tem problema não. Um jantar. É isso que o banalizar aquilo que é santo gera naqueles que não refletem sobre isso. Não é só, meus irmãos, não é só mais uma pregação. Não é só mais uma reunião de pessoas comuns. É a palavra de Deus que está sendo pregada. É o próprio Deus se manifestando por meio da sua palavra. Não é só mais um dia comum. Não é só um dia qualquer. Não é só mais uma reunião. É a comunhão dos santos de Deus. É o corpo sendo edificado pelo cabeça que é Cristo. Não valorizar isso, meus irmãos, é não crer em Jesus Cristo. Não honrar isso. Não valorizar isso. É incredulidade. O Senhor Jesus Cristo fala sobre isso. No versículo 6, nós vamos ainda para esse tópico, esse versículo, mas o Senhor Jesus se admira, resumindo tudo isso que ele viu, ele se admira da incredulidade daqueles que conviveram com ele e agora não se arrependem e não creem que ele é um instrumento de Deus ali para eles. Que ele é alguém que traz uma mensagem de Deus. Que ele é alguém confiável da parte de Deus. É por isso, meus irmãos, é por conta dessa incredulidade, é por conta dessa falta de tributar valor àquilo que é santo, é por isso que tantas igrejas morreram nessa pandemia. É por isso que tantos crentes sofreram nessa pandemia, porque muitos valorizaram tantas outras coisas, mas não tributaram valor. A comunhão dos santos, a palavra de Deus sendo pregada, ao culto ao Senhor Deus. Tiveram como banal aquilo que é eterno, aquilo que aponta para a eternidade. Não ansiaram por essa comunhão. Muitos passaram por isso e muitos morreram assim. É por isso, meus irmãos, que nós devemos orar assim ao Senhor, clamando por sua misericórdia, para que nós não sejamos mais uma vez tirados desse momento que nós temos aqui tão maravilhoso, para que não seja tomado de nós o culto público ao Senhor, para que não seja tomado de nós a comunhão dos santos. Nós devemos sim orar por isso, mas nós devemos orar convictos da importância disso para nós, da importância do culto ao Senhor para nós, da importância da reunião dos santos, e orando assim convictos, estarmos preparados para lutar o que for e fazer o que for necessário, caso tentem nos tirar. Caso tentem remover de nós a comunhão dos santos e o culto ao Senhor. Ímpios, meus irmãos, se escondem em discursos dos mais tolos, como esse desses nazarenos. Acham que podem honrar a Deus sem honrar aqueles que são instrumentos de Deus, sem honrar a homens. É muito comum isso. Nós já ouvimos várias vezes esse ensinamento aqui, que tem como princípio aquilo que o apóstolo João diz lá na sua epístola. Como você pode dizer que ama a Deus, o Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? É um princípio que pode ser
pode ser utilizado em muitos aspectos. Como você disse que honra a Deus, se você não honra os homens que Ele utiliza para a sua edificação? Como você disse que ama a Deus, se você não ama a igreja dele, a noiva do Senhor Jesus Cristo? Como você diz que honra a Deus sem honrar a noiva? Como você pode dizer, meu irmão, que honra ao Deus Todo-Poderoso, se ao irmão que está do seu lado você não honra? Aquele que é um instrumento de edificação para você, sim. Quantas vezes você desonrou um instrumento de Deus por não aceitar a exortação que ele traria a você? Quantas vezes você preferiu ficar com a sua carne, seguir o seu coração, para não ser edificado por um instrumento de Deus? Quantas vezes você desonrou um instrumento de Deus para a sua vida, por familiaridade, porque você confundiu as coisas, porque você confundiu humildade com fraqueza, porque você confundiu humildade com incapacidade, porque você confundiu simplicidade com banalidade. São coisas completamente diferentes. Valorize os instrumentos de Deus em sua vida. Valorize o seu pastor. Valorize aquele que caminha com você no discipulado. Essa igreja fala tanto e age tanto em relação ao discipulado. Nós precisamos entender de forma vívida isso. Valorize o discipulado, a caminhada com outros. Valorize a igreja do Senhor. Você não é capaz, meu irmão, você não é capaz, minha irmã, de medir o valor dessa igreja. Você não é capaz disso. Por mais que você tente, você não é capaz de medir o valor dessa igreja. O quanto essa igreja edifica a sua vida e o quanto essa igreja te conduz nesse caminho de discipulado, de seguir a Cristo. Por isso, valorize a igreja. Desonrar tais instrumentos do Senhor é desonrar o próprio Deus. E isso sempre tem consequências. É o ponto 2 que nós veremos. O resultado dessa desonra. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. O Senhor Jesus Cristo usa nesse versículo 4 um provérbio popular. E a ideia central desse provérbio, talvez lendo aqui não fique tão claro, não sei, para alguns irmãos pode ser que não fique tão claro, mas a ideia central desse provérbio é: um profeta, ele pode ser honrado em muitos lugares, mas certamente será desonrado entre os seus. Essa é a ideia geral. Ele pode, não é que ele sempre recebe honra não, mas ele recebe sim honra em muitos lugares, mas se vai ter um lugar onde ele não vai receber honra, é lá entre os seus, nos próximos dele, né? Os seus discípulos, meus irmãos, precisavam aprender aqui esse conceito. Porque se os irmãos perceberem, no versículo 7, que é o bloco seguinte, o Senhor Jesus Cristo vai enviá-los na missão que ele vem preparando-os desde que eles foram separados como apóstolos. Então eles precisavam entender o custo de ser um discípulo de Jesus Cristo. Eles precisavam entender que esse custo envolvia a rejeição daqueles que mais os conheciam, que envolvia a rejeição daqueles de onde talvez eles esperassem apoio, de onde talvez eles esperassem compreensão, mas eles não teriam isso. Receberiam oposição, receberiam zombaria. Cada um de nós, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nós precisamos nos preparar para esse tipo de oposição. Essa oposição tão dura, que é a oposição daqueles que estão mais próximos de nós. Dos da nossa família, daqueles com quem caminhamos de forma mais próxima. Às vezes essa oposição nos alcançará.
E isso não pode ser motivo, ou não pode nos trazer desânimo e queda. Precisamos estar preparados para isso. Se aqueles que são seus parentes e que não são crentes estão próximos de você, certamente eles irão em algum momento se opor a você. E se eles não se opõem, você deve ter atenção, algo pode estar errado aí na sua caminhada. Se aqueles ainda mais próximos de você, que não são crentes, como cônjuge, pai, mãe, filho, se eles estão ali caminhando com você, estes irão se opor a você. E você precisa estar preparado para isso. Preparado para suportar no Senhor essa oposição. E se você acha que está tudo bem, porque a sua família é toda de crente. Não, minha família, estou tranquilo. Todo mundo lá em casa é crente. Mas se você acha que por conta de todos na sua casa serem crentes, você não precisa se preocupar, você tem que tomar atenção a algo. Você precisa estar ainda mais atento para observar o coração daqueles que estão ao seu redor, para pastorear de perto a sua esposa, os seus filhos, porque este mundo é mau, meus irmãos. Este mundo não dorme. O mal não para de nos rodear, tentando tragar a quem eles puderem. Por isso, mesmo se você tem o privilégio de ter uma família centrada na igreja, no Senhor e que crê no Senhor, ainda assim, não baixe a guarda. Não durma no ponto. Ou o preço pode ser muito alto. A rejeição, a desonra por parte dos nazarenos teve seu resultado. Nós vimos aqui no versículo 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Aquele povo que mais teve a oportunidade de conhecer ao Senhor, de conviver com o Senhor, este perdeu a possibilidade, ou perdeu ali a oportunidade de ser abençoado pelo Senhor. Não é que Jesus dependesse da fé deles, meus irmãos, para que pudesse realizar milagres. Não é isso. Mas naquelas circunstâncias de incredulidade, na forma como aqueles ali estavam se portando, de desonra ao Senhor, de desonra a Deus, o próprio Deus os privou de verem a sua glória sendo manifestada ali por meio dos sinais que o Senhor Jesus Cristo trazia. O único sinal que eles receberiam seria o da palavra pregada pelo Senhor. Nós, muitas vezes, não percebemos o que perdemos quando desonramos os instrumentos de Deus. Às vezes não percebemos porque sequer temos a ideia do que poderíamos vir a receber do Senhor. Muitas vezes não percebemos. Agora há pouco mesmo eu perguntei aos irmãos quantas vezes, se isso aconteceu, quantas vezes você desonrou algum instrumento de Deus na sua vida. E sempre que isso acontece, meus irmãos, você deixa de ser abençoado. Por mais que naquele momento, um momento conturbado talvez, em meio a esse instrumento que se levantou para te edificar ali, por mais que naquele momento você não veja qualquer possibilidade de ser abençoado, de estar sendo abençoado, quando você desonra um instrumento de Deus, você está deixando de ser abençoado pelo Senhor. Ali você perdeu uma oportunidade de ser abençoado. Esse texto, meus irmãos, esse bloco aqui, esse parágrafo, termina no versículo 6, dizendo que o Senhor Jesus Cristo se admirou da incredulidade deles. Nos 4 evangelhos, o Senhor Jesus Cristo, essa palavra aqui, essa admiração, só é atribuída ao Senhor Jesus Cristo em 2 ocasiões. Somente 2. Aqui e no caso daquele centurião que pediu ao Senhor que ele curasse ao seu servo de longe, mandasse uma única palavra. Aquele texto famoso que diz que eu não sou digno que entreis em minha casa, mas diz uma só palavra e meu servo será curado. Naquele momento, o Senhor Jesus Cristo também se admirou, mas da fé daquele centurião. Aqui, ele se admirou da incredulidade daqueles que o conheceram desde tão jovem, daqueles que o viram. Jesus se admirou dos nazarenos. Como podiam estes serem tão incrédulos? Estes que viram, que tiveram tanto contato com o Senhor, diante de tantas evidências, diante de tanta sabedoria sendo demonstrada.
diante de tanta autoridade? Como estes foram tão incrédulos? E a pergunta que eu faço, meus irmãos, para você e para mim também aqui, será que o Senhor se admiraria de você em algum momento de incredulidade? Será que o Senhor se admiraria da sua incredulidade? Do seu pouco apreço pela igreja comprada pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo? De como você tem desonrado, mesmo que no mais escondido do seu coração, sem que ninguém perceba, aqueles que são instrumentos do Senhor para a sua vida? Os líderes da igreja, da sua igreja, os líderes da sua casa, né? No caso, o líder da sua casa. Será que o Senhor se admiraria da sua incredulidade? Ou você sequer percebe que muitas das suas ações revelam incredulidade? Ou você sequer percebe que não dá para dizer que você honra ao Senhor, uma vez que você não honra os seus instrumentos, os instrumentos do Senhor para a sua vida? O Senhor se admirou da incredulidade dos nazarenos. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, ao nosso coração, para saber se estamos, mesmo que em pequenos espaços de tempo, em lapsos ali, vivendo em incredulidade. Vivendo um espaço de tempo em incredulidade. A incredulidade não é para os crentes. No final desse versículo 6, nós temos ainda mais uma lição para aqueles que são discípulos do Senhor, meus irmãos. Isso é maravilhoso. O Senhor Jesus se admirou da incredulidade dos nazarenos, mas isso não fez com que ele parasse. Ele diz assim: contudo, percorria... Eu vou ler o versículo 6, desculpa. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Contudo, apesar da oposição daqueles que eram mais próximos, porque aqui não era só os da terra do Senhor Jesus Cristo, não era só os de Nazaré em si, eram os círculos mais próximos do Senhor. Ele diz isso lá no versículo 5, no versículo 4, né, quando ele diz: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Nós vimos isso, como os parentes de Jesus foram tentar prendê-lo, porque achavam que ele estava descontrolado. Ainda assim, mesmo com essa oposição dos mais próximos, apesar da frustração, da tristeza que essa oposição causa, os discípulos de Jesus, eles continuam fazendo aquilo que eles foram enviados a fazer. Nós precisamos entender isso também. Você passará certamente por baques em sua vida. Nós temos visto isso, nós temos sido ensinados por isso. As tempestades que vêm, as provações que vêm, as lutas que se levantam. Você passará, sim, por baques nessa vida. Oposição daqueles que você menos espera. Oposição daqueles que estão próximos de você. Mas nesse momento, meus irmãos, não é momento de parar, baixar a cabeça e chorar. Você pode até chorar, mas você precisa chorar enquanto você caminha no percurso que foi ordenado a você. Nesse momento, nós precisamos olhar para o Senhor Jesus Cristo e continuar, mesmo com as dores que isso nos causa, mesmo com o peso extra que teremos que carregar por conta dessas dores, mas nós precisamos continuar, porque todo discípulo do Senhor é também um instrumento dele para o avanço do seu reino. Não há como parar. Não há opção de parar. Um dia essa luta vai acabar. Um dia esse fardo será totalmente tirado. Um dia nós receberemos o santo descanso plenamente no Senhor. Um dia tudo isso acontecerá, mas ainda não. Ainda estamos em guerra. Ainda estamos em luta. E não há tempo, não há possibilidade de sermos parados por conta das dores e das provações e das tempestades que se levantam. Porque não é por nossa força que nós caminhamos.
é pela força daquele que nos chamou. Que nós sejamos lembrados disso, meus irmãos. Vamos orar. Amado Deus, Senhor Todo-Poderoso, a tua igreja aqui reunida, Senhor, te louva e te agradece por tua bondade e misericórdia para conosco. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito que nos conduz, Senhor, que nos sustenta, que nos toma pela tua tão forte mão. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque mesmo em meio a tanta fraqueza que há em nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem utilizado os teus servos como instrumentos valorosos para a glória do teu nome. Ó Senhor, não nos permita estar cegos, Senhor, diante da tua verdade. Não permita, Senhor, que nós desonremos aqueles que são instrumentos teus, achando que assim não estamos desonrando ao Senhor. Livra-nos, Senhor, da incredulidade. Não permita que nós que recebemos a glória de enxergarmos o Senhor Jesus Cristo, que tivemos nossos olhos abertos para ver a glória dele, que tenhamos flashes assim, momentos assim, onde nos comportamos como incrédulos. Nos ajuda, Senhor. Abençoa a tua igreja. No nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém.